Vamos abrir em João 3,16. Agradeço a Deus pela sua vida, por você estar aqui presente na casa do Senhor. E mais alguns minutos o culto estará terminando. Eu sei que você que não está acostumado, de repente, a estar na igreja, pode achar que é um tempo prolongado, mas tenha mais um pouco de paciência e Deus poderá falar ao seu coração, explicar por qual razão nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo aqui, né? Por que nós temos toda esse desejo, essa vontade de louvar o nosso Salvador. Está tudo explicado em João 3,16. Todos que abriram, vamos ler juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo mais famoso da Bíblia, e ele é o mais famoso justamente porque no conteúdo desse verso, no conteúdo dessas palavras que o nosso Salvador falou a Nicodemos, um homem religioso da sua época, está explicado todo o Evangelho. Martinho Lutero, lá em 1500 e pouco, ele disse que esse versículo é a miniatura do Evangelho. Então, quero explicar para você nessa noite o Evangelho de Deus, porque essa é a palavra de Deus e ela tem resposta para todas as indagações da humanidade. Explica por qual razão nós vivemos na situação que vivemos e o que pode ser feito para resolver as nossas vidas. A primeira coisa que se destaca nesse texto, que eu quero chamar a atenção de todos vocês, é que o mundo está num estado terrível. E é interessante que isso é descrito apenas por uma palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo está num estado terrível. Qualquer pessoa que analisar o mundo verá que ele não está bem. Há violência, há egoísmo, há fome, há miséria. Enquanto muitos têm fortunas incalculáveis, outros não têm o que comer. Há catástrofes, tragédias, desgraças, há depravação moral, há todo tipo de maldade na humanidade. Por quê? Qual o problema do mundo? O problema do mundo se chama ser humano. O ser humano é o problema desse mundo. Nós somos o problema da humanidade. O problema não está em nada a não ser dentro de nós mesmos. O que a Bíblia ensina é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem era justo, o homem era bom, mas o homem abandonou a Deus, rejeitou a sua vontade, foi rebelde ao seu mandamento, se afastou de Deus e tornou-se um ser pecador. Veja a situação que o ser humano chegou, por exemplo, no verso 19, diz assim: a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Isso é o ser humano. O ser humano ama mais as trevas do que a luz, porque as obras dos seres humanos são más. Os homens são pecadores, as atitudes dos homens são más. E os homens têm essa tendência, essa natureza maldosa que prefere a escuridão, prefere o mal à luz, prefere o mal à bondade, à justiça e à verdade. Basta você ver qualquer novela, qualquer filme, qualquer seriado. Quando que ele faz sucesso? Quando há muita maldade no seu enredo, quando há muita traição, quando há muita violência, quando há muita perversidade. É isso que dá audiência, porque os homens amam mais as trevas do que a luz. As suas obras são más. No verso 20 fala: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então o ser humano, ele tem aversão à luz, ele não quer vir para a luz,
ele tem aversão a tudo que é santo, tudo que é perfeito, tudo que é moral, tudo que é bom. O ser humano não se agrada disso. O ser humano é mau e por causa disso ele perece. Esse perecer aqui não é só a morte física. Você sabia que a morte física não foi o princípio da criação, o projeto da criação não era para existir a morte? Quando Deus criou os primeiros seres humanos, os colocou no paraíso e deu a eternidade a eles, mas só disse para eles o seguinte: se vocês me desobedecerem, então vão morrer. E aconteceu que o homem desobedeceu a Deus e passou a morrer. Esse é o perecer aqui. Mas o grande problema não é só morrer, porque se fosse só morrer, como o pessoal fala, morreu, acabou. Se fosse só morrer e acabar, não tem problema. Aí realmente não importa como você vive, afinal você vai morrer e vai acabar. Então tanto faz se você faz o bem ou faz o mal, no final tudo vai deixar de existir, você não vai ser mais ninguém. Não importa o que você vai fazer, mas o problema é que a vida não acaba na morte. O ser humano morre, mas a alma continua viva, continua existindo. O espírito dele continua existindo e torna a Deus que o deu. E aí vem dois destinos para a alma: céu ou inferno. É o que a palavra de Deus diz. E o grande problema é que a humanidade, por natureza, ela perece fisicamente e perece também espiritualmente. O que eu quero dizer com isso? O homem morre e depois da morte ele é afastado de Deus para todo sempre, sem nenhuma chance de retornar, sem nenhuma chance de vir para Deus. Esse é o problema da humanidade, essa é a tragédia da humanidade, que o ser humano está perdido, o ser humano está condenado por causa dos seus pecados, o ser humano está longe de Deus, afastado do seu Criador e destinado a um futuro eternamente miserável. Essa é a verdade que a Bíblia descreve para nós e que a humanidade tenta esconder de você. A filosofia, a sociologia, a antropologia, a ciência, todos tentam esconder isso de você. O fato de que nós morremos, a nossa alma continua e a tendência da nossa alma e do nosso espírito é continuarem para sempre separados de Deus por toda a eternidade. É um futuro horrível. E aí? Qual foi a reação de Deus ao olhar tudo isso? Ele é o Criador. Esse versículo diz para a gente que quando Deus viu tudo isso, até antes disso tudo acontecer, porque Ele sabe tudo que vai acontecer, Deus, diz o versículo, Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, Deus viu e se compadeceu. Deus amou o mundo de tal maneira, diz o texto. Deus amou o mundo, quer dizer, Deus amou a humanidade, Deus amou o ser humano, Deus amou o homem, Deus amou a mulher, Deus amou a criança, Deus amou o velho, Deus amou a todos os seres humanos, de tal maneira. Esse de tal maneira é uma expressão, é como se o autor dissesse assim, na verdade, essas palavras são do próprio Senhor Jesus Cristo, e é como se ele dissesse assim: Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável, grandiosíssima, incompreensível. E quando o texto diz que Deus amou o mundo, raciocina: você não faz parte do mundo? Então Deus amou você. Não só Deus amou você, Deus ama você. Ama intensamente, de tal maneira. Nós vamos ver que maneira foi essa tão gloriosa. Então Deus viu e se compadeceu. Eu estou falando essa mensagem porque eu sei que os seres humanos em geral, eles falam o seguinte: se Deus existisse, se Ele fosse amor, Ele estaria fazendo alguma coisa. E eu quero dizer para você que Deus fez. Deus viu, Deus se compadeceu e Deus agiu. Deus interviu nesse mundo.
Deus, ele realmente veio providenciar uma saída para esse mundo. E olha, é interessante, porque as pessoas falam assim: se eu fosse Deus, eu acabaria com as guerras. Se eu fosse Deus, eu baniria a fome. Se eu fosse Deus, eu curaria todo mundo e terminaria com todas as enfermidades. E as pessoas ficam raciocinando assim. E porque não vem essas coisas acontecendo, não vem as guerras acabando, não vem as doenças acabando, não vem a fome acabando, chegam à conclusão que Deus não está fazendo nada. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele foi direto no ponto. Porque o problema nosso não é a fome, não é a guerra. O problema nosso é o pecado. Essa maldade que está na nossa alma, esse mal que está no nosso interior, esse é o problema do ser humano. E Deus veio para resolver esse problema. Então Deus não veio arrumar paliativos, ele veio para resolver o problema do ser humano. O que Deus fez? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, diz a Bíblia, para que todo aquele que nele crê não passe fome? Não. Para que todo aquele que nele crê não fique doente? Não. Para que todo aquele que nele crê não morra numa guerra? Não. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus foi direto ao ponto, foi resolver o problema central do ser humano. Deus veio trazer salvação ao ser humano, veio cancelar a condenação, veio oferecer o perdão dos pecados, veio dar um novo coração ao ser humano, veio dar a ele a vida eterna no céu com ele. O problema é que as pessoas não sabem disso, as pessoas não percebem que o problema é o pecado, mas Deus veio resolver o problema. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito. Quem é esse ser? Quem é esse Filho unigênito? Você já ouviu falar na Santíssima Trindade? Todos aqueles que são católicos sabem disso desde o nascimento. Quando eu nasci eu era católico. A Santíssima Trindade, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Esse Filho unigênito aqui é o Deus o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Deus mandou o seu Filho, Jesus Cristo, que também é Deus, que estava na glória com Deus por toda a eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, amando um ao outro, vivendo em felicidade plena. Deus manda o seu Filho a esse mundo, ele que era divino, torna-se humano, nasce como um de nós, vive no nosso meio, enfrenta todas as dificuldades, mas uma coisa ele é diferente: ele não tem pecado. Jesus Cristo, o Santo Filho de Deus, não tem pecado, ele não é concebido por homem nenhum, ele é concebido pelo Espírito Santo, ele nasce no ventre da Virgem Maria, e ele vem ao mundo sem pecado, e sem pecado ele vive. E quando ele tem 33 anos, ele deixa que os homens o preguem naquela cruz terrível. E naquela cruz terrível, ele se oferece como uma oferta a Deus pelos nossos pecados. O Filho de Deus dá a sua vida no nosso lugar. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então Cristo vai e sofre a morte. Cristo vai e sofre o castigo divino, para que o perdão divino possa ser oferecido a todos nós. É por isso que o texto fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem é a seguinte: Jesus Cristo, na cruz do Calvário, estava substituindo o pecador, estava morrendo pelos homens, estava recebendo a condenação no nosso lugar. É isso que Deus fez pela humanidade, e eu digo para você, nada maior ele poderia ter feito.
Ele fez o perfeito. Por quê? Porque se você tem a salvação de Cristo, você pode ter todos os problemas nessa vida, mas quando você morrer, você vai para o céu habitar com Deus por toda a eternidade. E quando Cristo vier e ressuscitar os mortos, você ressuscitará em glória para habitar com o Senhor para sempre. Essa é a salvação, essa é a vida eterna. Alegria, paz, felicidade, pureza, vitória. Tudo isso para sempre, na presença de Deus. Jesus oferece isso tudo, Jesus providencia isso tudo. Por isso que nós cantamos aqui, nada além do sangue. Talvez você não tenha entendido nada quando nós cantamos aqui, nada além do sangue. O que a gente estava cantando era o seguinte, a mensagem de Deus é a seguinte: nada além do sangue de Cristo pode salvar você. Foi quando Jesus morreu na cruz do Calvário que Ele abriu o caminho para a salvação. E somente a oferta dele na cruz pode salvar a cada um de nós. Essa é a mensagem de Deus. Deus amou você de tal maneira que deu seu Filho. Agora tenta imaginar, Deus amou sempre o seu Filho. Deus sempre amou seu Filho. Mas diz em Romanos 8:32 que Deus nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. E as pessoas são tão blasfemas que elas falam assim, já vi muito isso escrito na internet: Deus é um sádico, Deus é perverso, porque Ele deu o Filho dele para sofrer aquela horrível cruz, aquela morte horrível, e Deus permitiu que seu Filho sofresse daquele jeito. Então Deus é mau. Pobres homens, a Bíblia diz que Deus amou você, que amou a mim, e que Ele suportou ver o seu Filho agonizando naquela cruz, morrendo, e não salvou o seu Filho. Sabe para quê? Para que você pudesse ser salvo. Era a oferta de Deus pelo pecado. Cristo tinha que morrer, se é que alguém vai para o céu. O caminho da salvação era a morte de Cristo. Então Deus do céu viu tudo isso, assistiu tudo isso, e como que as lágrimas escorreram da face do Altíssimo, mas Ele não pôde salvar seu Filho, para que você pudesse ser salvo. É isso que o texto está dizendo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Agora eu pergunto para você, você daria o seu filho por alguém? Você daria o seu filho para salvar alguém? É claro que não. Nenhum de nós daria o nosso filho para salvar ninguém. Mas Deus deu o seu Filho para nos salvar. Deus nos amou. É por isso que diz, Deus amou de tal maneira. Deus amou muito você e a mim, que Ele entregou o seu próprio Filho. Agora, Deus agiu, Deus amou, Deus teve pena, mas é preciso que você creia no que Deus fez por você, para que realmente o que Deus fez possa ter efeito na sua vida. Quero explicar isso. Quando eu não era cristão, eu pensava assim: eu não conhecia a Bíblia, eu não entrava numa igreja, nunca tinha ouvido a palavra, e eu pensava assim: ora, Jesus é o Salvador do mundo, então o mundo está salvo. Quanta gente pensa assim: ah, Cristo morreu na cruz pelo mundo, o mundo está salvo, porque Jesus salvou o mundo. Não é verdade. O texto não diz que Jesus salvou o mundo. O texto diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você trocar a forma de falar, você vai ver que todo aquele que não crê em Jesus perece. Deus amou você, deu seu Filho por você, mas o que Ele fez por você só terá efeito se você crer.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação de Jesus Cristo só alcança a pessoa que acredita. O que é crer? Você pode dizer assim: eu creio. Tem certeza que você crê? O crer da Bíblia não é simplesmente um acreditar vago e superficial. Para começar, o crer da Bíblia envolve o conhecimento. Se você não tiver o conhecimento dessa mensagem que eu estou te falando, que de repente é a primeira vez que você ouve isso, se você não tiver o conhecimento dessa mensagem que é o Evangelho, você não pode nem crer. Porque não adianta você crer em qualquer coisa. Ah, eu creio em Jesus. Mas quem é Jesus? O que Ele fez? Então você precisa primeiro ouvir essa verdade. Você ouviu, muito bem. Agora a tua mente precisa aceitar essa verdade. Você precisa dizer assim: não, eu acredito nessa verdade. Eu aceito que eu sou pecador. Eu aceito que eu mereço o inferno. Eu aceito que Deus me ama. Eu aceito que Ele enviou o Filho dEle para me salvar, para morrer por mim. E a fé, ela leva você a acreditar em tudo. Não é crer numa parte. Por exemplo, você diz assim: ah, eu creio no céu, mas eu não creio no inferno. Ah, eu creio em Deus, mas eu não creio no diabo. Não acredito que o diabo existe, eu acredito que Deus existe. Ah, eu acredito que Jesus realmente morreu na cruz, mas eu não acredito que Ele ressuscitou. Ah, eu acredito que Ele ressuscitou, mas eu não acredito que Ele vai voltar. Isso não é fé. Quando você crê em Jesus, você crê em tudo que está escrito a respeito dEle. Você não nega nada, você aceita tudo. É um pacote completo. É toda a verdade. É toda a Bíblia Sagrada. Você aceita ela. Então, você ouviu, olha o que é crer. Você ouviu, aí você aceitou. Agora não acabou ainda. Muita gente ouve, aceita, mas tem uma terceira. Existem muitas pessoas que visitam essa igreja há muito tempo, que estão nessa segunda fase. Elas já ouviram e acreditam, já aceitaram que é verdade. Muitas pessoas que visitam a gente aceitaram que é verdade, mas tem uma terceira fase, que é o quê? A confiança. A confiança, a entrega. Tudo entregarei. Foi o que a gente cantou no início? É quando você ouve, acredita e confia, entrega. Vamos dizer, você se lança nos braços do Salvador Jesus Cristo. Você deposita toda a tua vida, você aposta tudo, você confia, você depende dEle completamente. Você entrega tudo. Isso é confiança. Isso é que é acreditar, isso é que é crer. Então a Bíblia está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, deu seu único Filho, lá naquela cruz do Calvário, para que todo aquele que nele confia, para que todo aquele que depositou toda a sua esperança nele, para que todo aquele que entregou-se a ele, para que todo aquele que o recebeu como Salvador, como Senhor, que confessou seu nome, para que todo aquele que realmente de todo o coração deposita toda a confiança nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a boa nova de Deus para você, que Deus enviou seu Filho para salvar você. Esse mundo não tem mais jeito, gente. A Bíblia fala que o mundo será destruído no dia que Cristo voltar, pelo fogo. Já viu um dos filmes de Hollywood que mostra a terra sendo destruída pelo fogo? Isso que vai acontecer. Está profetizado na Bíblia que a terra vai ser destruída pelo fogo, que a humanidade toda vai comparecer diante de Deus em juízo, e grande parte dela será condenada, que Deus vai criar novos céus e nova terra, porque esse mundo não tem mais jeito. Deus vai criar um novo mundo, uma nova terra. E sabe o que Deus está fazendo? Ele está tirando um daqui, outro de lá, outro daqui, outro de acolá, tirando daqui, tirando, para criar uma nova humanidade nesse novo céu e na nova terra.
É isso que Deus está fazendo. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será resgatado, será poupado da destruição e habitará com o Senhor para sempre. Então, meu amado, o convite de Deus hoje é: acredite no que eu fiz por você. Essa é a notícia mais importante que você já ouviu na tua vida. Eu sei que os seres humanos estão preocupados em quanto vai ser o aumento de salário, se a economia vai ficar bem, a crise política, o problema nacional, o terrorismo mundial. Todo mundo está preocupado. Você está preocupado com o teu pagamento, com as tuas dívidas, com a tua família. Tudo isso é legítimo. Só que a tua maior preocupação deve ser: eu vou morrer. E para onde eu vou depois que eu morrer? E Jesus Cristo preparou um lugar abençoado para você viver eternamente, que você terá tão somente se acreditar nele. É maravilhoso, é de graça, é pela graça. Você não precisa fazer nada, você não tem que ser bonzinho, você não tem que dar dinheiro, você não tem que realizar nada, uma façanha, você não tem que ser um santo impecável. Não. Aqui não diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que for bom não pereça. Não está escrito isso. Para que todo aquele que der ofertas milionárias não pereça. Não está escrito isso. Para que todo aquele que for inteligente não pereça. Não. Para que todo aquele que nele crê. Que nele crê. Nele quem? Jesus. Creia em Jesus e você não vai perecer. Confia em Cristo e você terá a vida eterna. Ele é a única esperança. A Bíblia é clara: sem Cristo não há salvação. Sem Cristo é morrer, ir ao juízo, ser condenado e ser banido da face de Deus para sempre. Agora, com Cristo é morrer, entrar no céu, ter a ressurreição do seu corpo depois e habitar com Deus para sempre, junto com os anjos, junto com a igreja remida. Qual futuro você quer para a tua vida? Eu acho interessante que as pessoas pagam planos de funerário, né? Pagam tudo para... Não, quando eu morrer, eu quero ser sepultado num cemitério decente, um caixão bonito, eu quero tudo organizado, tudo bonitinho. A pessoa prepara os seus ossos, a sua carne, que vai ser depositada num caixão, que tanto faz se ele é de mármore ou se ele é de madeira, de tábua. Isso não faz diferença. Se você vai ser sepultado no Jardim da Saudade ou no cemitério de Olinda, se você vai receber uma pompa enorme lá no seu velório, ou se você vai ser colocado num saco enterrado como indigente, isso não faz diferença. A Bíblia fala de um homem rico que morreu, com certeza teve um enterro muito pomposo, e quando abriu os olhos depois da morte estava no inferno. E fala de um mendigo que estava na porta daquele rico, que não tinha nem o que comer direito, mas era crente, morreu, foi levado pelos anjos para a presença de Deus, para habitar com o Senhor. Então, não importa se você é rico ou pobre, se você vai viver 50 ou 100 anos, se você vai ser sepultado com um luxo tremendo ou como indigente, sabe o que importa? É que quando o seu corpo descansar debaixo da terra, a sua alma esteja diante do Senhor, vivendo na sua presença. Eu quero terminar dizendo para você, meu amado, a crença do brasileiro é a seguinte: todos vão para o céu. Isso é que todo brasileiro acredita. Todos vão para o céu. Morreu, céu, direto. Ora, se é assim, por que Cristo morreu numa cruz? Diga-me, por que Cristo morreu numa cruz? Se é morrer direto para o céu, o que Ele fez ali naquela cruz? Não. A Bíblia diz, na verdade,
que o destino normal da humanidade é morrer e ir direto para o inferno. Mas, louvado seja o Senhor, Ele enviou seu amado Filho para que isso não aconteça com você, para que por meio do sangue que Jesus derramou na cruz, você morra, mas suba. Você pode estar falando, mas o que isso me interessa? Bom, pode não interessar agora, mas um dia vai interessar. O dia que a tua hora chegar, isso vai ser fundamental. Mas eu não quero pensar nisso. Tá bom, não pense, mas isso vai acontecer. Mas o Senhor também não tem bênção só para o céu, não. Aqui na terra, Ele já traz paz, alegria, vitória sobre o pecado, inúmeras bênçãos aqui nessa vida e por fim a vida eterna. Creia no Senhor Jesus Cristo, creia e a vida eterna será tua. O caminho da salvação não é difícil, é muito simples. Você é um pecador, Deus vai te julgar, Deus vai te condenar, porém Deus amou você, mandou o Filho dele receber a punição no teu lugar. E se você crê em Cristo, o Filho de Deus, Deus absolve você, Deus perdoa você, Deus salva a tua alma, Deus prepara um lugar para você na glória eterna. É simples acreditar. Jesus morreu por mim naquela cruz, Jesus levou o meu pecado, Jesus pagou a minha pena, Jesus é o meu substituto, é o meu Salvador. Creia nele, Ele é quem salva, e somente Ele. Você ouviu essa palavra, e é a palavra de salvação, é a palavra da vida. E eu quero te fazer um convite. Se você perdeu alguma coisa, se distraiu, não entendeu bem, daqui a alguns dias, essa mensagem vai estar no YouTube, se Deus permitir. Vai lá e assiste. Você vai ver de novo. E assiste as outras também. Procura lá no YouTube, Igreja Batista em Parque Flora. Você vai ver várias mensagens ali. Por que eu estou falando com isso? Será que eu estou interessado que alguém assista? Não. Eu quero ver você salvo. E é a palavra que salva. E quanto mais você ouvir essa palavra, maior é a chance de você ser salvo. Então, que não fique somente hoje, mas que o que você fez hoje, você faça outras vezes, que é vir à casa de Deus, ou pelo menos ouvir a palavra, abrir a Bíblia. Você tem uma Bíblia em casa? Leia a Bíblia em casa, abra no Evangelho de João, começa pelo Evangelho de João, leia lá a vida de Cristo, leia como Cristo é maravilhoso, como Ele é poderoso, e como Ele é a solução para a sua vida. Recebe a Cristo, e você se tornará filho de Deus, membro da família de Deus, e a vida eterna será sua.